Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você João 3, versículo 16. Eu creio que todos conhecem, né? Esse versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, né? Mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Tem tradução que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe que Deus, Ele é amor. Ele é o amor mais puro, o amor incondicional. A palavra diz que o amor de Deus, ele nos constrange. E é verdade. Deus, ele foi capaz de dar o seu único filho para morrer naquela cruz, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, da morte, da dor. Porque Deus, ele projetou para nós um futuro de paz. Ele tem algo melhor para cada um de nós. Mas nós precisamos buscar a esse Deus que é amor. Só que diz ali, porque Deus amou o mundo tanto ou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós temos Cristo, quando nós nos rendemos a esse verdadeiro amor de Deus, por mais difícil que seja a situação, nós temos esperança, nós temos fé. Agora, quando as pessoas, elas têm medo de tudo, elas têm fé em Satanás. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Quando Deus chamou Josué, quando Moisés havia morrido, tinha o tempo, né, em que eles pranteavam, né, choravam por aquela pessoa que faleceu. Deus chamou Josué e disse: Josué, meu servo Moisés é morto. Tão somente levanta-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Você vai fazer esse povo passar o Jordão, Josué. Você já pensou? Numa situação daquela, ele foi o aprendiz do Moisés, estava ali junto, ele aprendeu, ele viu tudo aquilo que Moisés fez. Moisés, ele era um homem que ele tinha intimidade com Deus. Deus falava face a face com Moisés. Deus não precisava dizer: Moisés, chama o fulano aqui, ou o profeta tal vai descer ali para te dar um recado. Não. Deus falava face a face com Moisés. Assim como Abraão foi chamado amigo de Deus, o Moisés, ele era aquele homem que foi moldado por Deus. Ele tirou o povo do Egito, da escravidão, do pecado. E lá no deserto, quando o povo foi picado pelas serpentes, pela sua rebeldia, pela sua murmuração, por se voltarem contra Deus, Deus mandou que o Moisés confeccionasse uma serpente de bronze e que colocasse ela tipo ali numa cruz, né? Coloca lá, você vai levantar ela. A pessoa que foi picada vai ter que olhar para ela para que ela viva. Por isso, gente, a salvação ela é individual. A mãe não vai poder olhar pelo filho, o pai também não, a mãe também não vai poder, a esposa não vai salvar o esposo e vice-versa. A salvação ela é individual. Deus amou o mundo de tal maneira
que nos comprou de volta do pecado, que nós fomos vendidos lá no Jardim do Éden, nós fomos vendidos para o pecado, para a morte. Nós estávamos mortos espiritualmente longe de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, mandou Jesus morrer lá na cruz. Ele disse: filho, não tem jeito, vai ter que ser você. O filho veio. O filho veio com uma promessa de que o pai daria muitos a ele. Não era todos, gente. Porque nem todos vão querer Jesus. Nem todos estão dispostos a pagar o preço, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Quantas pessoas são perseguidas por servirem a Cristo no seu trabalho, na faculdade, na escola, em casa mesmo, pelos próprios familiares. Lá vai a crentinha. Lá vai o crentinho, vai para a igreja de novo, agora virou santo. A palavra diz que nós somos santos. Sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, Jesus ele não veio para julgar, para condenar, mas ele veio para salvar. E o diabo, gente, ele veio com outras funções: matar, roubar e destruir. E ele tem conseguido. Quantas pessoas hoje, elas estão acometidas no medo, gente? Quantas pessoas hoje estão desenvolvendo síndrome do pânico? Quantas pessoas têm um medo terrível de tantas coisas? Tem pessoas que estão desenvolvendo transtorno de fobia social, não consegue mais ficar onde tem muitas pessoas, não conseguem. Tem pessoas que a depressão, ela já está num nível tão elevado que ela não está procurando ajuda, ou não foi procurar ajuda ainda, que ela já está num transtorno, gente, de pânico. Tem momentos ali que ela desperta um gatilho, despertou aquele pânico, a pessoa entra em desespero, parece que vai morrer. Crises de ansiedade, gente. O diabo está trabalhando. E nós precisamos buscar esse Deus. Deus disse a Josué: tão somente tem bom ânimo, esforça-te, porque eu sou contigo. E não te aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, gente. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que nos dá a força. Deus disse para o Josué: levanta, te esforça, tem bom ânimo, eu sou contigo. Mas não te aparta da tua boca o livro desta lei. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, tenha coragem. Foi todo o alerta que Deus deu para o Josué. Eu sou contigo, mas tu tem que fazer a tua parte. Você vai ter que se esforçar, ter o bom ânimo e ler este livro. E que essas palavras do livro desta lei não se aparte da tua boca. Você sabe por que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, gente? Porque vão se levantar dias difíceis, situações difíceis, problemas, tribulações. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo. Se eu perder o ânimo, se eu perder a minha fé, se eu deixar de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, eu não faço mais nada, eu vou ser paralisada pelo inferno. Porque o medo é fé em Satanás. Quando você deixa o medo te dominar, você não faz mais nada, você não sai do lugar, você fica paralisado. Tem pessoas que têm medo de fracassar, tem pessoas que têm medo
de ouvir um não de alguém, de serem rejeitadas novamente. Tem pessoas que terminam um relacionamento, dão um tempo, se curam, daí dizem, não, eu não quero mais saber. Isso não é para mim. Sabe por quê, gente? O medo. O medo de ser ferida, o medo de não dar certo. Tem pessoas que quando vão se casar, vão lá no cartório para entregar a documentação, para dar entrada lá, mas elas já estão perguntando para as meninas que trabalham lá, para o pessoal que trabalha lá, como é que elas fazem para se separar se não dá certo. Olha a visão desta pessoa. Ela vai casar, mas ela já está perguntando como é que faz para separar. É uma só carne, gente. Casou. Quando a pessoa ela assume um compromisso com o outro, uma aliança com o outro, ela tem que estar consciente de que ela tem um compromisso com essa pessoa. Assim como Deus tem um compromisso conosco. Assim como Deus enviou Jesus naquela cruz para morrer no meu lugar e no seu, para levar o meu pecado e o seu, a minha culpa e a sua, a minha dor e a sua, a minha enfermidade e a sua. Jesus nos comprou, ele pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A natureza geme. O pecado do homem está subindo as narinas de Deus, gente. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque o pecado era terrível, era demais. Quando Deus destruiu o mundo lá no início, com Noé, quando Deus mandou Noé construir aquela arca, muita gente zombou do Noé. Mas você sabe o porquê que Deus mandou que o Noé betumasse aquela arca por fora e por dentro? Porque o betume ele tem um cheiro forte. E com aquele cheiro ia disfarçar o cheiro, o mau cheiro, vamos dizer assim, das fezes e da urina dos animais que estavam ali dentro. E das deles também, porque eles não tinham como sair para fora para fazer as suas necessidades. Eles tiveram que ficar ali mais de um mês dentro de uma arca, gente. Comendo, bebendo, tudo ali junto com os animais. Então vocês imaginam, não tinha, né, como eles limpar, fazer a higiene daquele local. Mas quando Noé saía para fora, que ele ia olhar numa janelinha pequenininha de 45 centímetros, quando ele viu todos aqueles corpos lá fora, boiando, em decomposição, o cheiro era pior do que o que estava ali dentro da arca. Aí ele entendeu o porquê do betume, para que aquele mau cheiro lá de fora não entrasse para dentro também. Você já pensou como Deus pensa em tudo. E Deus trancou a porta por fora e Noé por dentro, para que quem estivesse aqui dentro não pudesse sair e quem estivesse aqui fora não pudesse entrar, gente. A salvação é algo sério. Os sinais estão aí, gente. Tragédias, catástrofes, maremotos, terremotos, enchentes, tanta destruição, gente. Deslizamentos de terra. Os sinais estão aí. A vinda de Cristo, ela está muito perto. Então não é momento de ninguém achar culpado de nada. É momento de você buscar entrar para dentro da arca. A salvação. A arca representa Cristo. Eu preciso entrar para dentro da arca, levar minha família, evangelizar minha casa, pregar para quantos mais eu puder. Mas nós precisamos também remover a dureza do coração. Aqui no Rio Grande do Sul existem 87 ou 89 cidades, agora eu não sei o número exato, mas é um desses dois.
municípios, cidades, gente, que não tem uma igreja evangélica. Tem muita gente para ser evangelizada. Por isso que Jesus disse que ele viria somente depois que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Perdão, tá querendo vontade de espirrar. Perdão. Ele disse que ele viria depois que o evangelho fosse pregado a toda criatura, gente. Tem muitas almas a serem ganhas. Essas almas que nós estamos aí orando, clamando, chorando, intercedendo, gente. São pessoas muitas vezes que gemem, que estão aí num desespero tão grande, porque eles não conhecem Jesus. Porque no momento em que eles tivessem Cristo nas suas vidas, muitas pessoas não iam dizer: eu não sei o que fazer, eu não tenho nada. Quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos tudo. A maior riqueza é Deus, gente, é Jesus na nossa vida. E Deus, ele não desampara os seus. Deus está provendo, Deus está cuidando do povo gaúcho aqui. Deus tem misericórdia de todos, dessas pessoas que estão aí também na guerra, nessas catástrofes que estão acontecendo, gente. Bombas sendo largadas. Quantas vidas se perdem que não tem tempo de ser resgatada. Quantas pessoas, gente, estão sofrendo hoje. E nós precisamos orar, clamar, interceder por esse povo. Pedir que a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, venha nos alcançar todos os dias. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente se renda a esse amor, gente. Esse amor incondicional. Esse amor tão grande que Deus tem por mim e por você. Eu quero ler com você aqui Isaías 49, versículos 15 e 16, diz assim: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Pode uma mãe, gente, esquecer dos seus filhos. Pode uma mãe deixar, de amar o seu próprio filho, mas Deus não. Isso que está acontecendo, gente, não é culpa de Deus. Não é porque Deus não ama. Quantas pessoas, infelizmente, o diabo está usando, colocando na mente que Deus é um carrasco, que Deus é ruim, que Deus está castigando. Só que nós devemos ter consciência de que o pecado, gente, está demais. A natureza está gemendo, clamando. Aquecimento global. A camada de ozônio praticamente toda destruída. É muita poluição. É muita ganância, gente. O homem só pensa em sugar, extrair, mas não cuida. Hoje que estão se preocupando com lixo, hoje que estão se preocupando com filtros, coisas que já eram para ser feitas lá atrás, para evitar tudo isso. Quantos rios são destruídos, quantos rios, gente, não tem mais vida, não tem mais um peixe. Quantos rios estão literalmente podres por causa da ganância, por causa de esgotos que foram largados ali, lixos entupindo bueiros e por aí vai. Aí acontece um alagamento, a culpa é de Deus. Deus está castigando, não. A culpa não é de Deus, não foi Deus que largou o lixo no chão. Não foi Deus que largou o lixo lá dentro do rio. Que quando seca o rio, com uma seca, com escassez, se tira de horrores de dentro de rios, gente.
se tira geladeira, se tira fogão, se tira sofá, horrores. Não foi Deus que colocou isso lá dentro, foi o homem. Então nós precisamos ter a consciência de que tudo isso que está acontecendo é fruto de ganância, de falta de cuidado, de zelo com aquilo que Deus deixou para nós. E nós vamos prestar conta disso tudo, gente. No dia que nós formos diante do tribunal de Deus, nós vamos prestar conta da nossa vida, do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer, do lixo que a gente jogou no chão, na rua. Deus vai dizer, olha lá o que tu fez lá com o rio que eu te dei, olha o que tu fez lá. Você acha que não? Nós vamos prestar contas de tudo, gente. O meu filho é pequeno. Eu não jogo nada no chão, na rua. Eu guardo um papelzinho que me dão na rua, eu boto dentro da minha bolsa. Ou eu abro um container e jogo dentro. Eu cuido, sempre tive esse zelo. A minha mãe sempre ensinou nós assim. A gente chegava em casa com as bolsas cheias de papelzinho, que o pessoal está ali, ganhando a vida, é o trabalho deles, dando os panfletinhos. Mas para que eu vou jogar no chão? Deixa para colocar no lixo em casa. Ou bota numa lata de lixo, mas não joga no chão, gente. Isso tudo vem de casa. O ensinamento para os nossos filhos, as crianças, são os reflexos dos pais. Se os pais forem os desleixados, as crianças também vão ser. Se a casa for assim, ó, de perna para o ar, eles vão aprender daquele jeito, para eles aquilo ali vai ser normal. E se eu não ensinar eles no caminho que devem andar, eles vão se desviar, gente. Então, que você tenha consciência dos seus atos, que você reflita. A palavra que Deus tem nos dado nesses últimos dias são de reflexão, são de autoanálise. Como eu estou agindo, o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo. É para que nós venhamos refletir sobre os nossos atos, as nossas atitudes, para que a gente venha refletir porque que árvore eu tenho sido. Uma árvore que está produzindo frutos dignos de arrependimento, ou aquela figueirinha seca, bonitinha só por fora, mas que por dentro não tem nada, não produz nada, não gera nada. Essa Deus vai cortar. Cuidado. Então, reflita. Faça uma análise da tua vida, o que você tem feito para o reino, o que você tem feito. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas venham se analisar, como diz a tua palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E que eles se rendam ao teu amor. Que eles entendam que o Senhor é Pai e que o Senhor quer o melhor para os seus filhos, que jamais o Senhor nos castigaria com esses danos, mas que existem consequências dos erros, dos pecados, e que essas pessoas, Pai, sejam acolhidas, envolvidas pelo teu amor, pela tua graça, pela tua luz, pelo teu perdão, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer naquela cruz para que nós fôssemos salvos, resgatados novamente. Que Deus abençoe a tua vida, que você reflita nesta palavra, continue orando pelo povo gaúcho, pelos nossos irmãos lá de fora que estão na guerra. Orem pelo mundo, gente, orem para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas tenham o conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe grandiosamente.